Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muitíssimo bem-vindos à turma do grupo de acompanhamento, estamos muito felizes em recebê-los aqui. Esta é uma apresentação que a gente fez para vocês com o objetivo aí, tá, de explicar como é que vai se dar início às nossas atividades, beleza? Eu chamo ela de aula zero, tá? Porque é uma aula para explicar para vocês como é que funcionaram as outras aulas e atividades daqui para frente, tá? É para vocês estarem alinhados à estratégia que a gente vai utilizar, vai estar utilizando, né? Sim. Dentro aí do grupo de acompanhamento, tá? Tô aqui com o Heron. O Heron vai ter essa conversa comigo, tranquilamente a gente vai conversar aqui para passar para eles um pouco da nossa experiência, então vai ser bem interessante aí, tá? A gente pôde captar muita coisa ao longo desse tempo aí. Muitas informações, muitas né? Informações, muitas dúvidas deles, né? O Heron vai citar para vocês depois que a gente vai mais para frente a respeito das dúvidas que o pessoal vem tendo, e a gente quer nessa terceira turma tentar sanar as dúvidas deles, tentar alinhar eles com a nossa estratégia operacional, né, para que fique da maneira mais didática possível tanto o aprendizado quanto a metodologia operacional, tá bom? Então pessoal, como eu estava explicando para vocês, a maioria das pessoas que ingressam na bolsa hoje, elas têm diversas dificuldades, né? A gente pode sentir isso, né? A gente que presta esse serviço para vocês, a gente pode sentir que as pessoas elas estão totalmente perdidas com relação à bolsa. E é compreensível, né? Acho que um dia eu também já fui assim, o Heron está começando agora também, né? O Heron está investindo que é um ano aí, pô, também já foi assim, ainda é assim, né? A gente aprende todo dia, tá? Então, muita gente comete alguns erros. Quais foram os erros que tu observou as pessoas cometendo? Assim, Felipe, eu percebi que em vários grupos acontece bastante de o pessoal enviar uma notícia e tentar referir isso ao valor do dia seguinte da ação. Uhum. Tá? Isso foi uma das coisas que eu percebi que acontece bastante. Uhum. E normalmente o resultado que a gente vê no dia seguinte é que aquilo pode ter uma mínima variação a respeito. Mas aquilo é temporário. Mas aquilo é temporário. Aquilo altera a nossa estratégia. Exatamente. Tá. Essa acho que é pior, né? Essa é uma das mais fortes. É o que a gente sempre está lutando para não acontecer e que vai acontecer com vocês e que a gente vai estar nessa luta aí para que isso não aconteça da maneira menos recorrente possível. Isso. Né? Dicas também, né? Muita gente opera em cima de dica. Então, o cara fica, hoje em dia tem rede social, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. E é um mercado que está crescendo muito, esse mercado de educação voltado ao mercado financeiro, né? A bolsa de valores. Então tem muita gente que às vezes sabe o que está falando, tem gente que não sabe, tem gente que se diz especialista, tem gente que não é especialista, e isso acaba influenciando. Exato, né? E uma coisa que é muito interessante é que às vezes a pessoa escuta uma pessoa, segue a estratégia dessa pessoa, ok, ela segue uma estratégia, mas aí no meio do caminho muda para outra estratégia. Ela muda para outra estratégia porque ela ouviu uma outra opinião. Então ela estraga a própria estratégia anterior. Sabe? Que era funcional. Que talvez funcionasse, né? Sim. Que fosse, exatamente. Sim. Pessoal, e outros pseudo-embasamentos eu coloquei no slide, tá? Porque é isso mesmo, são pseudo-embasamentos. Só pra vocês terem uma noção, eu tava no Twitter, porque eu gosto do Twitter. Twitter é uma rede social legal. E, eu tava passando lá, eu sigo esse pessoal que chama de FinTwitch, né? Que é o pessoal que trabalha em banco, corretora, tem um certo renome no mercado financeiro. E dá opinião lá sobre os desenvolvimentos ativos, tá? E eu vi um desses sujeitos especificamente postando uma foto, tá? Acho que era de um hotel ou era de um aeroporto, tá? E ele citou a empresa assim, o aeroporto estava cheio, o hotel estava cheio, sabe? E ele citou a empresa assim, pessoal, tá cheio, podem comprar, o resultado vai vir bom. Tipo, cara, o que isso tem a ver? É um aeroporto, a empresa tem um monte, é um hotel, a empresa tem... É que nem eu ir aqui no mercado, sei lá, o Carrefour tá cheio, eu vou comprar CR, FB, o resultado vai vir enorme. Vai vir enorme o resultado, não faz sentido nenhum. Não. Tá? Não é assim que a gente opera na bolsa, tá? Pelo menos não é assim que a gente opera na bolsa, né? Exatamente. Então, cara, é complicado, tá? Então, assim, a gente quer explicar para vocês esses conceitos simples e objetivos que constroem a nossa estratégia, tá? Que tentam explicar, mesmo que de maneira imperfeita, porque nenhuma análise vai ser perfeita, a gente vai sempre cometer erros, né? Isso faz parte do processo, tá? Como que o preço se constrói, tá? Para que você possa dar esse primeiro passo da maneira correta, né? Eu fico meio assim de falar correta, porque não existe maneira correta, né? É o que você falou. Cada um tem sua estratégia, é importante você ter uma estratégia que funcione. A minha estratégia que a gente utiliza vem funcionando para mim, tá?
tento passar ela para vocês, espero que ela funcione para vocês. A gente pode dizer correta no grupo, né? No grupo. No grupo, no nosso método, né? Acho que a gente, assim ele fica bem bem, a nomenclatura fica certa aí. Fica certo, é. Então assim, pessoal, mesmo que o teu objetivo, tá, não seja aprender, tem muita gente dentro do grupo, não, sei lá, tem gente que trabalha, 8 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia, Sim. E não tem tempo para aprender, o objetivo não é esse, o cara não quer aprender. Apesar que eu acho que o objetivo principal do grupo é a gente estar operando junto e ao mesmo tempo estar aprendendo. Sim. Né? Que nenhum sujeito até que está mandando e-mail pra gente agora, eu quero aprender a pescar, não quero peixe pronto. E é isso que a gente vai fazer, só que junto, operando na prática. Sim. Né? E mesmo que o teu objetivo não seja esse, tá? Eu acho importante você assistir essa aula inicial e assistir as aulas que vocês vão ver que vão ter mais aulas agora, para você entrar na nossa estratégia, você entender qual que é a nossa estratégia, a maneira como a gente pensa, tá? Para você evitar cometer esses erros aí que o pessoal vem cometendo nos últimos cursos. Tá? Isso. Então isso vai trazer tranquilidade, né? Segurança. Né? Então só coloquei uma imagem aqui para representar, tá? Os 3 pilares, né, da nossa estratégia, que é a análise técnica, teoria e prática. Né? Quando eu digo teoria e prática é você saber ler os gráficos, mas também saber operar os gráficos, né? Sim. Colocar start, colocar stop, né? Operar na prática, na teoria, no livro é tudo lindo, né? Quando tu olha na prática, tu vê que não é daquele jeito. E muita gente foca justamente nesse, que eu coloquei lá em cima, né? O centro da atenção. Muita gente foca aí na análise técnica. O cara quer estudar análise técnica, o cara faz curso de análise técnica, o cara compra livro de análise técnica. Acho que a análise técnica, cara, é tipo 20%. Tu viu isso? É 20% do sucesso do trader. Tá? O cara tem que saber manejar bem o risco, né? Tem que saber dimensionar a posição dele da maneira correta, não entrar com todo o capital numa operação só porque o negócio tá bonito. Né? Tu viu que pode estar lindo o gráfico, mesmo assim falha. Sim, né? Pode falhar. Então, operação. o cara tem que ter a psicologia comportamental, o cara tem que entender que ele tem que seguir aquela estratégia. Tá? Isso a gente vai estar trabalhando aqui dentro juntos também. Então são esses 3 pilares. Acho que o manejo de risco e psicologia comportamental, cara, juntos formam assim 80% do desenvolvimento do trader, que ninguém dá a mínima atenção para isso. Você pode ver quantos livros existem de análise técnica e quantos livros existem de manejo de risco, né, de psicologia comportamental. Psicologia comportamental até tem bastante, mas manejo de risco tem bem pouco. Bem pouco mesmo. E é bem importante isso, né, Felipe? Que o pessoal tente se conhecer mais também, né? Quando você... A gente vai falar disso aqui. É muito, muito bacana isso aí. Bom, pessoal, então, com base nisso, tá? Com base nessas dificuldades que a gente vem observando aí nos 2 outros grupos que a gente vem montando, tá? A gente resolveu preparar essa série de videoaulas para vocês. Vão ser videoaulas curtas, tá, pessoal? Não é um curso, tá? A gente não vai entrar em um assunto de maneira detalhada. Não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer dar uma pincelada em cada tema para vocês entenderem qual que é o contexto, né? Para vocês entenderem qual que é a nossa metodologia mesmo, para ver se faz sentido, tá? Abordando aí, então, os mais variados temas, tá? Aqueles temas lá que eu passei aqui para vocês vão ver que está na composição das aulas. Tá? Essas aulas elas vão ser exclusivas de vocês que estão participando do grupo de acompanhamento, tá? Elas não vão ser postadas lá no canal público do YouTube, elas não vão ficar públicas, abertas, tá? Só vocês vão ter o link. Então confira em seguida aí, pessoal, tá? O nosso escopo. A aula 1, vai ser a introdução à bolsa, tá? Então assim, é o cara que não sabe nada, tá? É o cara que está chegando agora, o cara que tem um dinheiro, ele quer entrar na bolsa, mas acho que ele tem que saber discernir investimento de especulação, análise técnica, análise fundamentalista, tá? E é para isso que a gente vai fazer essa aula 1, tá? Então vocês vão aprender o que é uma ação, o que é a bolsa de valores, como é formado o preço dos ativos, tá? A gente vai desmistificar de uma vez por todas essa ideia de que o preço do ativo é composto por notícia, não é notícia que forma preço. Tá? A notícia pode interferir na maneira como as pessoas vão atuar dentro do mercado, né? Comprar, Sim. Vender. Mas isso no curto prazo, a gente sabe que cotação, bom, enfim, eu vou me estender no vídeo em si. Investidor versus especulador, como eu já coloquei, a mentalidade, cada um é totalmente diferente. Tá? Não adianta tu entrar numa operação e deixar ela para longo prazo, sendo que no início dela você entrou para trade. Você entrou sendo especulador e quer virar um investidor. Por algum motivo ali no meio. Não tem. A não ser que no começo você tenha dito assim, vou entrar num ponto específico do gráfico pela análise técnica, a mentalidade de trader, mas essa é uma posição que eu vou dar para longo prazo. Aí ok, você tem que estudar a empresa para longo prazo antes disso, né? Então a gente vai estar trabalhando esse conceito bem introdutório aí.
Tá? A aula 2, tá? Vai ser análise técnico-fundamentalista. Por que eu digo análise técnico-fundamentalista? A gente vai pincelar as duas e vai mostrar para vocês que na realidade elas não são antagônicas, né? Elas se complementam, uma complementa a outra. Por mais que as mentalidades do investidor e procurador sejam diferentes, você vê que uma vai ajudar a outra. A análise técnica te diz quando comprar, enquanto a análise fundamentalista te diz o que comprar. Né? Exatamente. Então vocês vão aprender os princípios da teoria de Down, que é a teoria que embasou a análise técnica, as duas vertentes, tá? A análise técnica clássica versus a moderna, a questão da objetividade versus a subjetividade, né? Que a gente tanto bate também nessa tecla, indicadores e osciladores, padrões de reversão, tá? Noções básicas de price action. Vocês vão entender tudo que é isso nas aulas, tá, pessoal? Indicadores fundamentalistas, leitura de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, tá? Como reconhecer boas empresas, fazer aquela seleção de ativos que é tão importante e alinhar, então, enfim, as duas análises. Né? Essa vai ser a segunda aula. Tá? Então, reparem que aquela pirâmide que eu mostrei para vocês lá no começo, tá? A gente está abordando cada tema da pirâmide, tá? Aos pouquinhos. A aula 3, tá? Vai ser justamente a parte prática, estratégia, você traçar uma estratégia. Aí a gente já entra um pouquinho no manejo de risco. Então vão ser estratégias operacionais, é a questão do setup, né? Aqui é legal que eles vão conhecer um pouco como que funcionam os setups que a gente passa para eles, como que a gente pensa nesses setups para enviar. E no final, claro, o gatilho de start-stop, né? Sim. Que é muito importante. Não pode errar, não pode. Já bati muito nessa técnica com vocês. Porque o pessoal do grupo 1 se bateu, hoje só o pessoal já sabe como é que funciona. Tá? O pessoal do grupo 2 ainda se bate até hoje, a gente está investindo nisso. Tá? Então, cara, setups. Tá? 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. O que é isso, Felipe? Eu não sei, eu não entendo essa metodologia. Você vai entender aqui. Tá? Dave Wandry, os setups do Oliver Vélez, né? A barra de ignição, preço de reversão, que é do pavio. Tá? Tática de sombra inferior e superior. O Joe de Napoli, que é um setup bem pouco conhecido aí, mas que é bem assertivo. Aí a gente vai entrar dentro das estratégias operacionais já no manejo de risco. Tá? Então, risco individual de cada posição, risco global, beta individual, beta da carteira, estratégias de bloquinhos, tá? Que é a estratégia que a gente utiliza para dimensionar as posições. Tá? Então, acho que isso é importantíssimo, cara. Isso aí, o pessoal tem que estar estudando isso aí. Tá? É aí que você vai diferenciar do trader amador para o profissional. Exatamente. É aí que você vai começar a ir para o caminho do trader profissional. O trader amador, o que ele faz? Sua análise técnica. Né? Às vezes acerta, às vezes erra. Se ele tem sorte, se ele tem o mínimo de bom senso para não entrar com tudo na posição, ele até pode ganhar dinheiro no curto prazo ali, mas no longo prazo é difícil, né? Ele ganhar consistente. Ou ele vai ganhar menos que ele poderia estar ganhando. Agora, já aconteceu com a gente, né? No passado já aconteceu comigo, pelo menos já aconteceu e é comum. Então a gente vai estar discorrendo sobre esses temas aí, tá, pessoal? A aula 4 vai ser justamente a questão da psicologia na bolsa de valores. Tá? Então, psicologia comportamental, pessoal. Isso é muito importante. Essa talvez seja a parte mais importante. Eu não sei discernir o que é mais importante, se é gerenciamento de risco ou se é psicologia. Tá? Porque assim, o cara pode ter gerenciamento de risco top, uma baita estratégia montada, saber analisar gráfico que nem, sei lá, o Márcio Noronha. Só que ele não aceita o risco. Não aceita o risco, não segue a estratégia, sai do trade, tira stop e o cara buga nesse sentido. Tá? Então a gente tem que trabalhar isso também, tá? Reconhecer os nossos erros, e aí vem aquela parte que tu colocou no começo do vídeo do cara, né? Pensar, entender como é que a cabeça dele funciona, isso, fazer essa autoanálise, essa autocrítica, né? Para daí a gente vai estar complementando com as nossas ideias aí, tá? Entender os viés de pensamento, né? Enfim, os erros que um trader comete e como evitá-los, como passar a não mais fazer isso. Assim, pessoal, sinceramente, tá? Eu, Felipe, tá? Tô na bolsa desde 2014, vamos fazer 6 anos. Tá? Eu cometo erros até hoje. Tá? E garanto pra você que tem trade de 20, 30 anos, passou a vida no mercado, que ainda comete erro. É um aprendizado eterno. Tá? Tem uma frase do Livermore que eu gosto muito, que ele fala assim, tá? Tu cometeu um erro, existem infinitos irmãos e primos desse teu erro que vão outra vez estar te incomodando, você tem que aprender com eles também. Exatamente. Tá? Então, erro é infinito, tá? É um processo gradativo, tu vai estar aprendendo, tá? Junto com o mercado. E a gente vai tentar passar um pouco desse conhecimento que a gente aprendeu nos últimos anos para vocês terem já acesso a isso. Operando na prática seria a aula 5, tá? Onde a gente vai
Conversar um pouquinho sobre plataforma, um negócio que o pessoal insiste, né, também. Sim, Felipe, quero plataforma, qual plataforma, como é que tá teu profit, quanto você paga. Tá, aí a gente vai apresentar uma parceria que a gente tem com a Neológica, que acho que vai interessar muitos de vocês, principalmente quem está começando. Tá? Como configurar as horas de start, stop. Então aqui a gente vai mostrar isso, né? esse troço passo a passo, tá? Para o cara entender. Enfim, a gente vai estar discorrendo também a diferença sobre os relatórios e as planilhas. Outro erro muito comum que a gente observou no grupo 1. No grupo 1 não mais, tá? O grupo 1 já entendeu isso. Mas no grupo 2 ainda tem bastante gente operando as planilhas, tá? Porque no grupo de acompanhamento, pessoal, tá? Para quem ainda não entendeu muito bem a dinâmica dele, a gente vai explicar melhor. Vocês vão receber relatórios e planilhas. Os relatórios são as operações que eu julgo interessante estar fazendo, que eu vou estar fazendo com a minha carteira, eu divulgo esses estudos para vocês. Tá? As planilhas, eu mostro os setups, tudo que tem armado de compra e venda, seguindo aquele setup de determinado trader que a gente utiliza, armado dentro do mercado. Tá? As planilhas é para vocês estudarem, é para vocês aprenderem, não é para eles estarem operando as planilhas, porque as planilhas não têm acompanhamento nenhum. Não tem como acompanhar 180 ativos todos os dias, não existe. Inviável. Essa logística tá? não... Então a gente escolhe as melhores operações, publica isso através de relatórios para vocês e vocês devem saber discernir isso. Tá? Operem sempre os relatórios. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Enfim, como deve ser a mentalidade dos participantes do grupo, vocês, tá? Diante do alinhamento de estratégia apresentado. Então a gente vai apresentar toda a nossa estratégia para vocês alinharem o pensamento de vocês, para vocês pensarem de maneira parecida com a gente. Exatamente. Cara, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Vamos encerrar? Forte abraço a todos e até mais. Até mais, pessoal. Um abraço.